Me ajuda a entender o que o Bolsonaro tentou falar aqui, ó. Popcorn and ice cream sinners sentenced for coup d'etat em Brasil. Se você não fala inglês, não tem problema, porque ele tentou falar inglês, mas ninguém entendeu o que ele falou. Essa manifestação do Bolsonaro serviu para duas coisas, na verdade para três. Primeiro, para ele pagar mico com essa história aí de ter tentado falar inglês, possivelmente uma história do Eduardo Bolsonaro. Segundo, mostrar que ele está enfraquecido politicamente. E terceiro, enterrar de vez o projeto de anistia. Porque o Hugo Mota enterrou essa história do projeto de anistia. Ele falou que os líderes não estão interessados nisso, falou que o país precisa de pacificação, pode até ser que haja alguma correção de pena, mas projeto de anistia não vai acontecer. Não é prioridade do país, não é prioridade do Brasil, ainda mais nesse momento que está todo mundo tenso com as tarifas do Donald Trump. E o Trump, lá dos Estados Unidos, ferrou o projeto de anistia do Bolsonaro, porque quem vai discutir projeto de anistia nesse momento? Ainda mais com o PL errando e a liderança, o Sóstenes Cavalcante, sendo criticado pela própria base. Ou seja, acabou. E o que você achou dessa tentativa do Bolsonaro de falar inglês? Esse mico todo foi uma história ou uma ideia do Eduardo Bolsonaro? As falas do Hugo Mota mostram que o projeto de anistia está enterrado? O fiasco do Bolsonaro teve quais consequências na sua opinião? Quero muito saber. E outra, as penas dos condenados precisam ser reduzidas? Deixe seu like se você gosta de ver o Bolsonaro passando vergonha e se inscreva no canal. Essa fala do Bolsonaro tentando falar inglês o desmoralizou completamente. Foi tão ridículo que ele tentou ali falar que quem o ensinou foi o Joel Santana, tentando dar uma ideia que estava tendo bom humor com a situação. Mas não há bom humor algum, o Bolsonaro ele foi completamente ridicularizado. O que ele tentou falar ali era que vendedores de pipocas, pipoqueiros e sorveteiros foram presos de modo injusto por tentativa de golpe de Estado. Possivelmente, o Eduardo Bolsonaro deve ter achado que foi uma grande ideia passar um texto para o Bolsonaro ler em inglês. Para ele, Eduardo Bolsonaro, depois repercutir na internet, passando a mensagem para a comunidade internacional, falando que ele, Bolsonaro, é um perseguido político. Mas o Eduardo, a gente sabe o nível do inglês dele, olha só. Olha só, nem precisa entender inglês, porque esse aqui é o Eduardo, ó, falando inglês. Então assim, o Bolsonaro escuta esse lorpa do Eduardo, acaba se lascando. Se ferrou, foi desmoralizado completamente. E o PL quis, nesse evento, atacar o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. E segundo as informações que nós estamos tendo do Metrópolis, o PL tem avaliado que está cometendo os mesmos erros que cometeu no projeto de lei da interrupção gestacional. Porque naquela época, o PL até conseguiu votar o regime de urgência para o projeto. Só que como faltou articulação política, o projeto foi esquecido e hoje ninguém fala mais nisso e o projeto foi completamente engavetado. Agora está acontecendo a mesma coisa. O Sóstenes Cavalcante, que é aquele... ele tá indo pro combate, tá querendo pautar, falar que vai obstruir votação, tá falando que faz e acontece, mas ele não faz e acontece nada. Porque ele não tem assinaturas suficientes das lideranças dos partidos para poder pautar como regime de urgência. E ele também não tem as assinaturas necessárias dos parlamentares de modo individual para pautar o projeto. Então ele tá querendo brigar, ele tá querendo obstruir votação, sem ter como argumentar. Porque o Hugo Mota falou o seguinte, tá bom, eu pauto, você tem assinatura? Então não adianta, não tem, então não adianta. Não adianta. Ele joga pra torcida pra falar que ele é bolsonarista. Porque bolsonarista só vive de bagunça. E esse é um exemplo muito bom pra gente poder mostrar e explicar por que o Lula vence. O Lula vence porque o Lula tem projeto de país, os bolsonaristas só fazem bagunça. Nem pra uma pauta que é cara pra eles, que é a anistia do bolsonarismo, eles conseguem assinatura e articulação. Não tem jeito. Se ele não articula o regime de urgência, como que ele vai pautar regime de urgência? Ainda mais nesse momento na Câmara dos Deputados.
A Câmara hoje está preocupada com outras pautas, principalmente com relação ao tarifaço do Donald Trump. Enquanto os bolsonaristas ficam brincando de projeto de anistia, ficam brincando de Bolsonaro, ai candidato, e ficam lambendo Donald Trump como Tarcísio de Freitas colocou o bonezinho, o próprio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, aqui no nosso país, de verdade, no mundo real, não no mundo daqueles que rezam pro Deus pneu, a situação tá pegando. Porque o tarifaço do Donald Trump colocou o mundo, não só o Brasil, de cabeça para baixo. As ações dos mercados, as bolsas de valores do mundo todo, inclusive no Brasil, caíram no dia de hoje. Caíram, despencaram. A China colocou reciprocidade nas tarifas do Trump. O Trump agora está ameaçando colocar mais 50% de tarifas na China. O Goldman Sachs, que é um banco de investimento americano, falou que há um risco de quase 50% de haver recessão nos Estados Unidos. Então está todo mundo em estado de alerta. O agronegócio brasileiro pediu ajuda para o governo Lula. E o governo, junto com o Congresso, aprovaram a reciprocidade. Agora o Brasil pode, de modo muito mais facilitado, impor tarifas recíprocas para Trump e qualquer outra liderança. Só que o Brasil, nesse momento, avalia o que nós vamos fazer. Porque pode ser que a gente consiga um benefício com essa tributação do Trump. Mas pode ser que não. Então nós temos que analisar como vai ficar tudo, como ficarão os acordos comerciais, para a gente poder adotar políticas públicas para respondermos de modo inteligente. Então essa é a preocupação. Tá todo mundo articulando se a gente vai emitir uma MP aqui, emitir uma MP acolá, temos que fazer um projeto, o que nós vamos fazer, aprovação rápida no Senado. Então não há clima para isso, a ponto de o Hugo Motta arquivar a situação. Por quê? Porque o Hugo Motta ele foi super atacado durante o 6 de abril. O Silas Malafaia o atacou, o colocou como inimigo, os bolsonaristas também. E o Hugo Motta, caso ele paute o projeto de anistia agora, o que vai acontecer? O PT viu que se ele ceder à intimidação, ele vai estar se rendendo à pressão. Isso ele não quer. E se ele pautar o projeto de anistia agora, ele vai estar interferindo numa prerrogativa do Supremo. E ele tem problemas na Polícia Federal. Tem a Operação Outside que está ali, justamente na cidade dele. Então ele não quer se indispor. E colocar o projeto de anistia agora em pauta é priorizar um assunto que não é prioridade nacional. Porque Bolsonaro não mobiliza ninguém para ir às ruas e, principalmente, o Bolsonaro e o projeto de anistia não são aprovados pelas pesquisas que foram divulgadas na semana passada. O foco é outro. Qual é o foco? A discussão da redução do imposto de renda, como que essa conta vai ser equalizada e atenção no mercado externo ou na política externa com o Donald Trump. É isso que está acontecendo. Trazer uma pauta de anistia que é uma pauta pessoal do Bolsonaro não faz sentido algum. É atrapalhar o bom andamento do país. E o Hugo Motta ele enterrou, porque ele falou o seguinte, olha, num evento que teve hoje em São Paulo, ele falou assim, eu vou ouvir todas as lideranças, se as lideranças acharem que podem, que devem pautar, eu vou pautar. Mas de 9 lideranças, só 4 ou 5 assinaram, falta gente ainda para assinar que não vai assinar. Então não tem assinatura. E o Hugo Motta falou, nós precisamos de pacificação no nosso país. O que ele está querendo dizer? Nós precisamos ter uma tranquilidade institucional. O que o Bolsonaro destruiu. Ele até disse, podemos rever penas, rever correções, mas anistia é demais. Não vai ter, não é para ter, não pode ter. Ainda mais nesse momento de discussão. O mundo está indo está numa guerra comercial. As negociações vão precisar ser feitas. Aqui a gente tem um problema também com o Milei, que pode tirar o Argentina do Mercosul, ninguém sabe como que ele vai negociar com o Trump. Precisamos entender esse funcionamento do Milei com o Trump para podermos colocar o Mercosul na jogada. Anistia, faça-me um favor.